O que você vai ouvir agora aconteceu de verdade. E quando terminar, você não vai conseguir olhar para a natureza do Brasil do mesmo jeito. Imagine acordar num lugar onde o horizonte não tem fim, onde a água e a terra se confundem de um jeito que parece impossível, onde o silêncio é quebrado apenas pelo grito de um tuiuiu cortando o céu alaranjado do amanhecer. Agora imagine esse mesmo lugar pegando fogo. Imagine ver tudo que você conhece, cada árvore, cada lagoa, cada animal que cruzou seu caminho desde criança, virar fumaça em questão de horas. Isso não é ficção. Isso aconteceu e continua acontecendo. Bem-vindo ao Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo. São mais de 150 mil quilômetros quadrados de natureza pura, espalhados pelo Mato Grosso do Sul e ainda transbordando para a Bolívia e o Paraguai. Para ter noção do tamanho disso, estamos falando de um território maior do que a Alemanha inteira, maior do que a Inglaterra e a França juntas. E durante milhões de anos, esse lugar funcionou como um relógio perfeito. As águas chegavam, inundavam tudo, afastavam os predadores, alimentavam os peixes, renovavam a terra. Depois recuavam, e a vida explodia em cores, sons e formas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas esse relógio começou a falhar. E ninguém percebeu ou quis perceber até que o fogo chegou. O Pantanal não é uma floresta densa como a Amazônia. Ele é um mosaico, um quebra-cabeça vivo de campos abertos, matas ciliares, lagoas, corichos, baías e vazantes. Essa variedade toda é justamente o que torna o bioma tão extraordinário. Cada pedaço tem sua função, cada espécie tem seu papel. E tudo depende de um elemento central, a água. Durante a estação das chuvas, o Pantanal vira um mar interior. Rios como o Cuiabá, o Miranda e o Paraguai transbordam e cobrem até 80% da planície. Peixes sobem para desovar em locais que meses antes eram campos secos. Aves migratórias cruzam continentes para chegar até aqui e se reproduzir. Jacarés, ariranhas, capivaras e antas convivem numa densidade que não existe em nenhum outro lugar da América do Sul. Em alguns pontos do Pantanal, é possível avistar mais de 600 espécies de pássaros diferentes em poucos quilômetros. 600 espécies. Isso é mais do que toda a avifauna da Europa. Mas quando a seca chega, o cenário muda completamente. O chão racha, a lama endurece, os rios encolhem e o Pantanal, que parecia invencível sob a água, fica vulnerável. É nesse momento que o fogo encontra seu caminho. O ano de 2020 ficará marcado para sempre na história do Pantanal, e não de uma forma que alguém gostaria de lembrar. Entre julho e novembro daquele ano, o bioma viveu o pior incêndio registrado em décadas. Foram mais de 4,1 milhões de hectares destruídos. Para você entender a proporção, isso equivale a queimar toda a Bélgica ou todo o estado do Rio de Janeiro, 2 vezes. O fogo avançou por semanas sem parar. Comunidades ribeirinhas que viviam no Pantanal há gerações viram suas casas cercadas pelas chamas. Fazendeiros perderam décadas de trabalho em uma tarde. Animais silvestres, alguns deles já ameaçados de extinção, não tiveram para onde correr. A fumaça chegou às cidades a centenas de quilômetros de distância. Em Cuiabá, a capital do Mato Grosso, o dia virou noite antes da hora. O céu ficou marrom. E a pergunta que ecoava em todo lugar era sempre a mesma: como chegamos até aqui? A resposta é mais complexa do que parece e mais humana do que gostaríamos de admitir. Existe um mito perigoso sobre o Pantanal. O mito de que ele é resistente, de que sempre foi assim, de que o fogo faz parte do ciclo natural e o bioma sempre se recupera. E é verdade que incêndios naturais existem no Pantanal há milênios. O relâmpago cai sobre um campo seco. O fogo queima uma área, a chuva volta e a vida retorna.
Isso sempre aconteceu. O problema é quando o fogo deixa de ser natural e passa a ser uma ferramenta. Pesquisadores que estudam o Pantanal há décadas são categóricos. A esmagadora maioria dos incêndios registrados nos últimos anos não é acidental. O fogo é ateado de forma intencional, para limpar pastagens, para renovar capim, para abrir novas áreas de agropecuária. É uma prática antiga, cultural em muitos sentidos e que durante muito tempo foi tratada como aceitável porque o Pantanal sempre se recuperou. Mas há um limite e em 2020 o Pantanal chegou perigosamente perto dele. Quando o fogo é intenso demais e frequente demais, o solo não consegue se recuperar. As sementes que ficariam guardadas na terra para germinar depois das chuvas são destruídas. Os micro-organismos que tornam o solo fértil morrem. A camada orgânica que levou séculos para se formar vira cinza em minutos. E aí, quando a chuva volta, não tem mais nada para crescer. O Pantanal começa a virar um lugar diferente, mais árido, mais frágil, menos vivo. Mas o fogo sozinho não explica tudo. Para entender o que realmente ameaça o Pantanal, é preciso olhar para além das suas fronteiras. É preciso olhar para cima, para as cabeceiras dos rios que alimentam toda essa planície. O Pantanal é, em essência, um receptor. Ele está no ponto mais baixo de uma bacia hidrográfica enorme, chamada Bacia do Alto Paraguai. Tudo o que acontece nas chapadas e cerrados em volta, todo o desmatamento, toda a erosão, toda a mudança no uso do solo, afeta diretamente o Pantanal lá embaixo. Quando você desmata uma chapada no Mato Grosso para plantar soja, você está mudando a forma como a água chega ao Pantanal. Quando você assoria um rio com sedimentos de erosão, você está mudando o vai e vem das águas que sustentou esse lugar por milênios. Nos últimos 50 anos, o entorno do Pantanal foi transformado de forma dramática. O Cerrado, que já foi o berço das águas do Brasil, perdeu mais da metade da sua vegetação original para a agropecuária. E cada hectare de cerrado desmatado é um pedaço do Pantanal que morre lentamente, sem que ninguém veja, sem que ninguém contabilize. É uma morte silenciosa, invisível, que acontece longe das câmeras e dos noticiários, mas que os animais sentem e que as pessoas que vivem no Pantanal sentem também. Quem mora às margens do rio Miranda há décadas sabe quando vai chover pelo jeito que as saracuras cantam. Sabe quando a seca vai ser brava pelo comportamento dos jacarés. É o tipo de conhecimento que só vem de uma vida inteira num lugar só, que nenhum GPS e nenhum satélite consegue replicar. Em 2020, essas pessoas ficaram dias olhando o céu ficar vermelho. O fogo estava perto. Não perto o suficiente para queimar as casas, mas perto o suficiente para matar os animais que elas conheciam de vista. Os peixes sumiram dos rios. Os pássaros que pousavam toda manhã nas árvores da beira d'água desapareceram. E muita gente conta, com uma calma que aperta o coração, que aquele foi o primeiro momento em que duvidou que o Pantanal fosse sobreviver. Pescadores viram suas redes voltarem vazias. Guias de turismo que levavam visitantes para ver onças pintadas passaram meses sem avistar uma sequer. Famílias que tiveram que evacuar às pressas, levando o que conseguiram carregar enquanto o horizonte pegava fogo atrás delas. Essas pessoas não aparecem nos grandes debates sobre política ambiental. Não sentam nas mesas de negociação. Mas são elas que carregam o Pantanal no corpo. E são elas que sentem primeiro quando algo está errado. A onça pintada é o maior felino das Américas. Pode pesar até 120 quilos e medir mais de 2 metros de comprimento. É um predador de topo, o que significa que quando ela está bem, tudo que vive abaixo dela na escala dos predadores também está bem. E o Pantanal abriga a maior população de onças pintadas do mundo.
Estima-se que entre 4 e 7 mil onças vivam nessa região, um número que representa esperança num cenário global onde a espécie está ameaçada em quase todo o resto do continente. Mas em 2020, pesquisadores do Instituto Onça Pintada foram ao campo depois dos incêndios e encontraram um cenário devastador. Onças com patas queimadas, animais desorientados, saindo das matas destruídas e se aproximando de estradas e fazendas em busca de alimento e água. Filhotes sem mãe, mães sem território. A equipe passou meses resgatando, tratando e reabilitando esses animais. Alguns foram salvos, outros não sobreviveram. E os pesquisadores foram categóricos. Se os incêndios da escala de 2020 se repetirem, o impacto sobre a população de onças pode ser irreversível. Não estamos falando de décadas, estamos falando de anos. O mesmo vale para outras espécies. O cervo do Pantanal, o tamanduá-bandeira, a ariranha, o lobo-guará, o tuiuiu, símbolo do bioma. Todos eles sofreram perdas significativas. Todos eles dependem de um Pantanal intacto para sobreviver. E todos eles estão nos dizendo, à sua maneira, que o tempo está se esgotando. Existe, porém, uma outra história para contar. Uma que não aparece tanto nas manchetes, mas que é tão real quanto o fogo. Há pessoas que estão lutando, que acordam todo dia com a missão de devolver ao Pantanal o que foi tirado. Biólogos que passam meses no campo monitorando espécies, coletando dados, construindo o argumento científico para políticas de proteção mais fortes. Brigadistas voluntários que enfrentam o fogo com equipamentos improvisados, porque o Estado não mandou apoio a tempo. Indígenas Guató, que reocuparam suas terras tradicionais e estão recuperando trechos inteiros de mata através de técnicas que seus ancestrais desenvolveram ao longo de séculos. Há fazendeiros que mudaram de postura, que entenderam que um Pantanal morto não é útil para ninguém, nem para a agropecuária, e que começaram a adotar práticas diferentes, a preservar matas ciliares, a participar de programas de conservação. Não é o suficiente, mas é um começo. Há projetos de reflorestamento que estão devolvendo árvores nativas a trechos de terra que viraram cinza. Há iniciativas de turismo sustentável que provam que é possível gerar renda sem destruir. Há crianças em escolas ribeirinhas aprendendo sobre o bioma em que vivem com um orgulho e um senso de pertencimento que as gerações anteriores não tiveram. O Pantanal não está morto, mas está com cicatrizes. E as cicatrizes só curam se a ferida parar de ser aberta. As mudanças climáticas jogam mais lenha nessa fogueira. O Pantanal sempre viveu no ritmo das cheias e das secas. Isso faz parte da sua natureza. Mas esse ritmo está sendo bagunçado. As secas estão durando mais, chegando mais fortes. E as chuvas, quando aparecem, chegam de uma vez só, com tanta força que em vez de alimentar o solo, arrastam tudo. A terra não absorve. O rio transborda de forma errada e o bioma fica sem saber para onde ir. Cientistas brasileiros e internacionais que acompanham o Pantanal de perto estão preocupados. Os dados não deixam margem para dúvida. O que for decidido nos próximos anos sobre queimadas, sobre desmatamento, sobre o uso da água, vai definir como o Pantanal vai ser daqui a 50 anos. Se vai continuar sendo esse lugar extraordinário, ou se vai virar algo que nenhum de nós reconheceria. E isso não é problema só do Mato Grosso. O Pantanal ajuda a regular o clima de boa parte da América do Sul. Afeta a formação de chuvas em estados que ficam a mais de 1000 quilômetros daqui. Quando ele adoece, o Brasil inteiro sente. Há um detalhe sobre o Pantanal que poucos conhecem e que diz muito sobre o que está em jogo. Dentro do bioma, existem formações chamadas capões, ilhas de mata, que ficam levemente elevadas em relação ao restante da planície. Durante as grandes cheias, quando tudo ao redor está inundado, esses capões viram refúgios.
Animais de todo tipo se concentram ali. Onças, antas, cobras, veados, numa convivência forçada pela água. É um dos fenômenos mais extraordinários da natureza brasileira. Mas os capões também são os primeiros a pegar fogo quando a seca é intensa, porque são formações densas, cheias de matéria orgânica seca, e quando um capão queima, ele leva consigo não só a vegetação, mas todos os animais que estavam ali refugiados. É uma imagem cruel. O mesmo lugar que salva a vida durante a cheia se torna uma armadilha durante o fogo. E essa imagem diz algo importante sobre o Pantanal como um todo. Ele é um sistema de equilíbrios delicados. Quando um elemento falha, todos os outros sofrem. O equilíbrio está ameaçado. A pergunta é se ainda estamos a tempo de restaurá-lo. O Pantanal sobreviveu a milhões de anos de mudanças. Atravessou eras glaciais, grandes secas, extinções em massa. Tem uma resiliência que é quase incompreensível. Mas resiliência tem limites. E nós, pela primeira vez na história, estamos testando esses limites de forma consciente e deliberada. O que acontece agora não é inevitável. Não é o destino do Pantanal virar um campo queimado, mas também não vai se resolver sozinho. Vai precisar de decisões políticas corajosas, vai precisar de fiscalização real, de punição efetiva para quem ateia fogo ilegalmente, de proteção para as comunidades que vivem no bioma e que são suas guardiãs naturais. Vai precisar de ciência sendo ouvida, de jornalismo que não deixe esse tema sair das pautas, de uma sociedade que entenda que o Pantanal não é um problema do Mato Grosso, é um problema de todos. E vai precisar de algo mais simples, mas talvez mais difícil de tudo. Vai precisar de pessoas que se importem, que olhem para aquele horizonte infinito de água e árvores e jacarés e onças e digam: isso vale a pena ser salvo. Isso é parte de quem nós somos. O Pantanal está em chamas, mas o fogo ainda pode ser apagado. Se este documentário te fez pensar, te fez sentir algo, te fez olhar de outro jeito para a natureza do Brasil, então ele cumpriu o seu propósito. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Deixa o teu like, compartilha com alguém que também precisa saber o que está acontecendo aqui. E fica com o canal, porque no próximo vídeo vamos mergulhar num outro bioma brasileiro que guarda segredos que vão te deixar sem fala. Um lugar que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar direito, mas que está escondendo uma das histórias mais surpreendentes da natureza do nosso país.